Olá, saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta aula do curso de Teologia Bíblica. Se você estudou com calma, pesquisando na Bíblia a última lição, eu espero que você tenha se sentido motivado, perseverante nas promessas do nosso grandioso e maravilhoso Deus. Nós vimos lá em Gênesis a promessa que o Senhor Deus fez a Abraão e depois vimos na última aula o cumprimento dessa promessa em Josué. Vimos Deus entregando para Josué a terra prometida. Isso me deixa muito convicto da promessa que o Senhor Jesus fez no Novo Testamento para toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo. E aí nós vemos que tem essa salvação, é vida eterna, é morada celestial. Eu fico tranquilo, eu creio nisso, porque é a certeza que ele vai cumprir. Assim como Deus cumpriu, ele vai cumprir também. Um dia poderemos, eu e você, vê-lo face a face. Olha que maravilha, que legal, né? Você crê nisso? Eu espero que sim. Mas vamos continuar, vamos caminhar, porque tem muita coisa ainda para vermos, para aprendermos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, o seu plano e as bênçãos que eles têm para nos entregar, ok? Vamos falar então nessa aula sobre juízes. Nós finalizamos a aula passada falando sobre Josué. Enquanto Josué é o livro das vitórias, Juízes, lamentavelmente, é o livro dos fracassos. É um livro, a meu ver, triste, porque o nosso Deus caminhou tanto com eles, apenas exigindo, obediência, e nós vemos tantos desvios, e muitas consequências. Juízes capítulo 2, versículos de 6 a 23, de maneira resumida, vai relatar que depois da morte de Josué e dos líderes das tribos, o povo se envolveu, fizeram aliança e serviram outros deuses, deuses de qualquer espécie, cometeram imoralidades e trouxe aí a ira de Deus, não só a ira, como também o juízo de Deus, né? Se depois da ira de Deus sempre tem o juízo, e o juízo de Deus foi que eles servissem aos outros povos. Olha só que situação, né? Naquela época, Deus levantava homens do meio, do povo para tirar o povo das mãos dos inimigos. No período de 300 anos, houve 14 juízes. Uma coisa que a gente pode notar também no livro é que o juiz ele agia, tirava o povo das mãos do inimigo. Enquanto ele vivia, estava tudo bem, tudo maravilhoso, mas quando ele morria, o povo voltava aos caminhos piores do que os anteriores. Olha só que triste, né? Esse livro de Juízes narra a história desde a morte de Josué até o tempo de Samuel, onde surge aí um período então em que o povo vai ser governado por meio, o povo estava sendo governado por meio de juízes, e depois vamos entrar já em Samuel, onde vai começar um reinado propriamente dito aí por meio de reis. O livro de Juízes foi escrito por volta de 1043 antes de Cristo. Um outro ponto também que eu acho interessante é o contexto histórico, o livro mostra a opressão e libertação entre a época de Josué e monarquia, a época que surgiria então os reis.
Mensagem central, olha só, Juízes capítulo 17, versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Falando um pouquinho sobre o trabalho dos juízes, esse trabalho ele consistia, na verdade, em 3 trabalhos, né? O espiritual, que era sustentar a causa de Deus, né? A causa pela qual o juiz foi chamado. A judicial, que era resolver as disputas, as contendas, né? Do pessoais e também tribais, né? Tudo dali do povo de Deus, ok? E também a militar, que era liderar o exército em tempo de guerra. Vemos aqui em Josué 2,16 que os juízes eram escolhidos por Deus. Olha que bacana, né? A misericórdia de Deus agindo mesmo diante de desobediência. Juízes capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram de Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então o Deus disse para eles não fazerem acordo com o povo daquela terra, mas demolirem os seus altares, né? O propósito de Deus era ver a obediência deles e poupar o povo, né? Os israelitas, para que eles não se aproximassem de deuses daquele povo e nem praticassem a idolatria. Olha só o alerta de Deus, né? O cuidado de Deus, a prevenção, né? Se eles tivessem expulsado aquele povo, eles não sofreria influência negativa, ok? Josué capítulo 2, versículos de 10 a 13 diz assim: Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Infelizmente, o problema aumentou, né? Com a nova geração que chegou. E qual foi o maior problema? Eles não conheciam o Senhor. Que triste. Será que os seus pais não ensinaram o caminho, né, que Deus disse que eles deveriam ensinar? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seus corações. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de suas casas
e em seus portões. Ou seja, fale de Deus em todo momento. Talvez eles não tenham falado, né? Eles não tenham seguido, eles falharam nisso e seus filhos se desviaram do Senhor. Isso é muito triste, né? Talvez fique aí para nós, então, um alerta, né? Para a gente falar do Senhor em qualquer momento, andando, sentado na mesa, na hora do jantar, na hora de deitar, ao levantar. Está aí o alerta do nosso Deus. Olha só, Juízes 3, 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses dele. Olha aqui um exemplo que desagrada a Deus. Um exemplo que desagrada a Deus e que trata de forma normal dentro da igreja. É o chamado jugo desigual. É quando um cristão ou cristã namora e se casa com um não cristão ou uma não cristã. Você acha que isso vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Fica na sorte, né? Não há garantia. Mas isso tem risco. Risco de haver conflitos. É luz e treva, a Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz, fala sobre isso. E também o risco de abandonar a verdade e adorar deuses daquela pessoa, perdendo aí a salvação. É perigoso isso, mas isso chega a ser normal, né? Um normal que não é normal. Para Deus não é normal. Eu conheço pessoas que fizeram isso, eu conheço pessoas que vivem conflito por causa disso. Pessoas, inclusive, que se abandonaram a fé por causa disso. Dá certo isso? Olha o que Deus disse, né? Aliás, olha só o que ele disse. Deuteronômio 7, versículos de 1 a 6. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiver derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Se eles tivessem dado ouvidos aos mandamentos de Deus, não teria acontecido tanta desgraça. É possível que seus pais, então, aliás, nós vemos, né, lá em Josué, né, nós vemos o povo seguindo a Deus. Seus pais seguiram a Deus. Mas é possível que após a morte, tudo indica, né, aliás, e a própria palavra diz isso, que após a morte deles, dos pais, eles se desviaram, fizeram acordo, aliança com aquelas nações que o Senhor disse que não era para ter contato.
E aí fica uma pergunta para mim e para você, né? Como é que eu e você temos feito em relação aos mandamentos de Deus? Temos cumprido ou não? Bênção ou maldição? Uma tabela aqui mostra, né, o fracasso devido à quebra da lei. Olha só, os pecados, né? Tem aqui as passagens, vão falar sobre os pecados, o tempo que eles serviram. Olha só, por exemplo, Josué capítulo 3, versículos de 5 a 8, por conta do pecado, eles serviram o rei da Mesopotâmia durante 8 anos, até que surgiu aí o libertador Otoniel. Mais tarde, serviram ao rei de Moabe durante 18 anos, tendo como libertadores depois Eude e Sangar. Depois serviram ao rei de Canaã durante 20 anos. Depois os libertadores Débora e Baraque. Aos midianitas durante 7 anos. Surgiu então o libertador Gideão. Aos filisteus durante 18 anos. Surge aí o juiz Jefté. Depois aos filisteus novamente, durante 40 anos, até que surge então o tão conhecido Sansão. 111 anos de cativeiro por conta da desobediência. Olha só que triste, que coisa horrível, né? Mas veja que tudo vai se resumir em escolhas. As escolhas fazem parte da nossa vida. Lembre-se disso. Lembre-se, bênçãos e maldições. Ok? Vamos caminhar então para 1ª e 2ª Samuel. 1ª e 2ª Samuel foi escrita após a morte de Davi, mais ou menos entre 970 e 922 a.C. Os livros são escritos para a monarquia de Israel, enquanto unida, né, e regida por Davi, e posteriormente dividida após a morte de Salomão. Um tema desse livro seria, aliás, dos dois livros, né, seria estabilização e expansão da nação. 1ª e 2ª Samuel nos apresenta dois propósitos. O primeiro é um registro da dinastia davídica. O segundo é o papel significativo dos profetas nessa transição de juízes para os reis, e inclusive as exortações morais dos profetas aos reis. A estrutura do livro de 1 Samuel. Vemos aqui do capítulo 1 até o 7, vai falar sobre o juizado de Samuel, né? O chamado dele e a comissão dele. Depois, capítulos 8 ao 15, o reinado de Saul, a seleção de Saul e a rejeição de Saul. Depois dos capítulos 13 ao 31, a chamada de Davi, o reinado de Davi anunciado por Samuel, o reinado de Davi reconhecido por Jonatas, o reinado de Davi atacado por Saul. Já o segundo livro, a estrutura dele é essa. Capítulos 1 ao 10 vai falar sobre o reconhecimento de Davi no trono, a fama de Davi. Vemos aí o reinado de Davi sobre Judá e Hebrom, o reinado de Davi sobre todo Israel em Jerusalém. Depois a rejeição de Davi no trono, né? A vergonha de Davi, por causa dos capítulos 11 aos 18, até o 18, por causa da transgressão de Davi. Depois vai haver a tristeza de Davi, a tribulação de Davi. E aí vem a última parte, que é a restauração de Davi para o trono, dos capítulos 19 ao 24. A ascensão dele ao trono, a aspiração dele ao trono. Alguns pontos que chamam a atenção, né, no livro de Samuel. Olha só esse aqui, ó, filhos acima de Deus. 1 Samuel 2:29. Aliás,
contextualizando aqui essa parte, né? Os filhos de Eli pecaram gravemente contra o Senhor. Eles corrompiam as ofertas, né, que eram entregues pelo povo para serem queimadas. Eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Quando Eli ficou sabendo disso, ele repreendeu os filhos, mas os filhos não fizeram, simplesmente não deram atenção. E ficou por isso. Eli se tornou então conivente, né, com essa situação. Você pode confirmar lá em Samuel, capítulo 3, versículos de 11 a 13. E aí então, mais tarde, aparece aí um homem enviado pelo Senhor que anuncia o juízo de Deus contra a família de Eli. E aí diz assim, o capítulo 2, versículo 29. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Olha só. O que essa passagem, né, mostra para nós? Depois você pode conferir todo o contexto, né? Eu penso que nos mostra que não devemos colocar os filhos acima de Deus. Não devemos, e aliás, não devemos ser coniventes com os erros dos nossos filhos. Eli deu esse mau exemplo, né? Se tornou conivente com o erro dos filhos. Capítulo 3, versículos de 1 a 21, vai falar sobre o chamado de Samuel. O versículo 1, ele vai dizer, deixa eu pegar aqui. O versículo 1 vai dizer que Samuel ainda era um menino quando foi chamado. Capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Olha que chamado lindo, né? Acontece aqui, olha só. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Olha que chamado lindo, né? Que chamado maravilhoso. Então nós vemos aqui o lindo chamado de Samuel.
Capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 4, né? Vemos aqui os últimos juízes, né? Passou-se o tempo, né? Muito tempo. Quando já havia envelhecido, né? Samuel nomeou seus filhos para serem líderes de Israel. E, não aceitando tal nomeação, as autoridades de Israel foram até Samuel para reclamar dos seus filhos, pois eles não andavam no caminho do Senhor. Os versículos dizem que os filhos de Samuel eram gananciosos e aceitavam suborno, né? E pervertia a justiça. Olha só, filho de um profeta, né? Aliás, né? O ponto é não ser conivente, né? Esse é o ponto. Que os filhos vão seguir nossos caminhos, nós não sabemos, né? O importante é dar bons exemplos. Se eles vão seguir ou não, aí já não cabe a nós, não é mesmo? Em seguida, o povo então pede um rei. Eles vão lá conversar com Samuel, né? Os versículos de 5 a 7 diz que eles vão então pedir um rei. E tal pedido desagradou a Samuel e desagradou também ao Senhor. Né? Pedir um rei foi uma rejeição a Deus. Isso ficou muito claro. Né? Deus fala sobre isso, aliás, quando ele, de certa forma, consola, né? Samuel. Diz assim no versículo 7. E o Senhor respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Depois, Samuel capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim: ó, Samuel apanhou um jarro de óleo derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Então, surge aí o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Você pode conferir nessas passagens, vai falar sobre ele. Caminhando mais um pouco, depois nós vemos a rejeição, que Deus rejeitou Saul. O capítulo 15. O capítulo 15 fala sobre a rejeição de Saul como rei de Israel. E embora Saul tenha reconhecido o pecado, ele não estava aceitando, não estava se conformando com essa rejeição. Você pode ver mais no final, lá metade do 15, finalzinho do 15. No 16, capítulo 16, versículos 14 a 23, diz que Deus retirou o espírito dele, provavelmente o espírito que Deus tinha ungido, né? Dado a ele na ocasião da unção, e colocou nele um espírito maligno que o atormentava. Então nós vemos aí que Deus rejeitou Saul como rei de Israel. E então surge Davi, que é ungido no lugar de no lugar de Saul. E o interessante é que tem aqui algumas passagens, né? O interessante é que dentre 8 homens, o Senhor escolheu caçula, um pequeno jovem, né? E aí olha só essa passagem, né? Vai dizer que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Olha que bacana, né? Isso me fez lembrar, né? A oferta de Caim e Abel, né? Deus olhou para Abel, coração de Abel, e a sua oferta, e aceitou, né? Ao passo que ele olhou para Caim, coração de Caim, e a sua oferta, e ele não aceitou. Ele não aceitou a oferta não foi porque ele não gostava de verduras, né, frutas
legumes, como alguns dizem, mas porque o coração de Caim não era voltado para o Senhor. E aí já entramos então em primeira e segunda Reis. Esses dois livros, eles foram escritos por volta de 586, 560 a.C. Dizem que o autor é Jeremias. Que mais? Um tema, né, seria glorificação e divisão das nações, né? E aí tem como propósito, aliás, o registro histórico. Deixa eu pegar aqui. O registro histórico dos principais atos dos reis de Israel e de Judá. E nós vamos ver aí um pouquinho sobre o primeiro e segunda Reis, né? E também falando sobre o reino dividido, o cativeiro. Então, olha só, a estrutura do livro de Primeira Reis, glorificação da nação, vai do capítulo 1 ao capítulo 11, vai falar sobre a sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão e também sobre maldade, moralidade e idolatria de Salomão. A segunda parte é a divisão da nação, a revolta das 10 tribos de Israel, o reinado dos primeiros reis de Israel, a reforma de Elias, o reinado de Acabe. A estrutura de Segunda Reis, também dividida em duas partes, a deterioração de Israel e de Judá, capítulo 1 ao 17, né, o declínio de Israel, a deportação de Israel para a Síria, olha só, eles sendo levados aí cativos, né? A deportação de Judá, declínio da dinastia davídica e a deportação da dinastia davídica para a Babilônia, e também eles sendo levados ao cativeiro. Primeira Reis, capítulo 2, versículos 1 a 3, depois 10 e 11, vai falar sobre a morte de Davi. Depois surge então Salomão, que reina no lugar de Davi. A gente pode ver lá, Primeira Reis 2:12. Também Primeira Crônicas 29, do 22 ao 24. Vamos dar uma olhadinha lá. Primeira Crônicas. Vinte e nove, 22 ao 24. Naquele dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote. De maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, no lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. Falando um pouquinho sobre o reinado de Salomão, olha só, tem essas passagens aqui, você pode conferir depois. 1 Reis 3, versículos de 5 a 15, vai falar então sobre a sabedoria de Salomão. Capítulo 6, versículos 1 e 2, sobre que Salomão edifica o templo, né? Depois ainda no capítulo 6, as mesmas repartições do tabernáculo. Você pode ver que vai ter a mesma repartição que nós vimos na aula passada, ok? Depois, capítulo 8, Salomão traz a arca para o templo. A idolatria de Salomão, olha só, versículo 1 Reis, deixa eu pegar aqui para a gente ver um detalhe. 1 Reis, capítulo 11.
versículos de 1 a 8 vai falar sobre a idolatria de Salomão. O versículo 9 diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Salomão fez o que o Senhor reprova, né? E aí no capítulo 11 nós vemos aí a morte de Salomão. Finalzinho do capítulo 11. Primeira Reis 11, versículos 1 a 3. Resumindo, diz assim: vocês não poderão tomar mulheres. Aliás, bom, deixa eu ler todo o contexto aqui, a gente vai entender melhor. Versículos de 1 a 3. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas do faraó, além da filha de faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Olha só, hein? E as mulheres o levaram a desviar-se. 700 mulheres e 300 concubinas. Concubina era uma moça pobre, né, que um homem comprava de seus pais por conta de algum pagamento de dívida, né, para sanar qualquer dívida, né. Ela tinha direito à casa, às relações e às relações sexuais com o seu dono. Elas ficavam na posição inferior que as mulheres, as esposas, mas elas não eram tratadas ou olhadas com desprezo, né? E eu quero aproveitar aqui, olha só, quero aproveitar aqui e falar para você, mulher. Essa passagem mostra o poder que vocês têm, o poder que vocês, mulheres, têm. Você, mulher, tem poder para honrar o seu marido ou desonrar o seu marido. Tem poder para edificar a sua casa ou para derrubar a sua casa. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31, vai falar da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa agrada a Deus. Deus não se importa com a beleza, né, ou formosura, pois elas acabam. Mas a mulher virtuosa, ela que teme ao Senhor, aliás, né, ela será sempre elogiada. Busque ser uma mulher virtuosa, uma mulher que teme ao Senhor. Não faça isso pelo seu marido, mas faça pelo Senhor. Consequentemente, o marido se beneficiará dessas suas qualidades, dessas bênçãos que Deus colocará na sua vida. Ok? Pense nisso. Aqui nós vemos a divisão do reino de Israel. Então, com a morte de Salomão, quem sobe ao trono é o seu filho Roboão. O capítulo 12 vai tratar sobre a revolta do povo contra Roboão, e que ocasionou, aliás, na divisão do reino de Israel. O reino ficou, ou melhor, Israel ficou no norte, né? Capítulo 12, versículos 16 a 20, 10 tribos, que é Israel, seguiu Jeroboão, ficou lá no norte, e 2 tribos, que foi chamado do Judá e Benjamim, as 2 tribos Judá e Benjamim,
seguiram o rei Roboão, que é o filho de Salomão, e eles ficaram lá no Reino do Sul. A capital de Israel se tornou Samaria e de Judá foi Jerusalém. Falando um pouquinho sobre o número de reis, né? A partir do capítulo 14, passamos a ver os reis que assumiram os tronos, né? Tanto em Judá quanto em Israel. E é possível ver claramente nesses capítulos que muitos deles fizeram o que o Senhor reprova. Se você der uma olhadinha aí, uma lida, você vai ver que fizeram o que o Senhor reprova. 19 reis reinaram sobre Israel, né, a tribo do norte, o reino do norte, e a duração do reino, ele durou 210 anos. Já em Judá, né, o reino do sul, de baixo, né, 20 reis reinaram sobre Judá e teve uma duração maior, 345 anos. A partir do capítulo 17, vemos a belíssima história de Elias, do profeta Elias, levantado por Deus contra a nação de Israel. Mas nós não vamos falar sobre isso, vamos finalizando aí, falando sobre o povo no cativeiro, né? O reino do norte, podemos ver lá em 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 23, que era Israel, caiu cerca de 721 a.C., eles caíram na mão dos assírios e, aliás, a capital da Síria era Nínive. Você pode dar uma olhada também aí nessas passagens aí de 2 Reis. Depois, em relação ao reino do sul, Judá e Benjamim, caiu muito tempo depois, né, 586 a.C., caiu nas mãos dos babilônios, né, que tinha aí como capital Babel. Você pode conferir aí no capítulo 25, de 1 a 30. E aí vamos então para a conclusão desta aula. E a conclusão, olha só, é a mesma que nós já vimos antes, porque a história continua, né? O povo recebeu a terra, mas a história continua, o plano de Deus continua. Então, olha só, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Deuteronômio 11, 26 a 28. E assim finalizamos a nossa aula. Dou graças a Deus por você estar aqui conosco mais uma vez. Que o Senhor lhe conceda sabedoria, entendimento, para que você faça a melhor escolha. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor permitir. Amém?